Provérbios, capítulo 12, versículos de número 1 ao 28. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Amém? Então aqui vocês viram aí os elementos de instrução, disciplina e correção. Amém? Então, a disciplina e correção aí são fundamentais para uma vida bem conduzida. Dando continuidade, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes, fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. É um ditado, né? Quem planta, colhe. Se você plantar o amor, vai colher o amor, né? Mas se plantar a perversidade, a maldade, vai colher maldade, amém? O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que nem foi insultado, é verdade. Quando o tolo é ofendido, ele vai falar para todo mundo, ele fica irritado, ele tem reações, né? Reações aí agressivas. Mas a pessoa sábia, ela faz de conta que nem ouviu. Assim evita muitas desavenças, né? Amém? Muitos atritos. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mentiroso vai chegar no reino, vai entrar no reino de Deus? Não. Então por isso que a gente tem que se consertar enquanto está em tempo. Amém? Porque o destino da nossa alma, quem escolhe somos nós. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre, olha só. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Então vamos aí trabalhar para o nosso próximo, ajudar o nosso próximo e sermos felizes. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo.
As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Vocês viram aí o versículo de número 1 ao 28 do livro de Provérbios, né? Ele foca muito aí no linguajar e nas obras. Então, aqui ele fala muito, né, dos sábios, que ele fala que os sábios são educáveis, mas os tolos são aí endurecidos na sua ignorância, né? Então, estes traços aí, a gente percebe daquela pessoa que é sábia e daquela pessoa que ela é tola, ela é sem juízo. Você percebe aí da maneira que como essas pessoas falam e da maneira como elas vivem. Vamos para o versículo de número 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Amém? Então aqui fala em afetar uns aos outros. Então, quando um dos dois, ele compartilha, pode servir aí, né? Tem que saber o que vai compartilhar, porque pode servir para o bem ou para o mal. Então, quando o marido ou a esposa não vivem como devia, né? Um dos dois aí pode sofrer vergonha, ficar amargo e perder, gente, o ânimo ao lutar pela manutenção do casamento. E se um dos dois não anda com Deus? Isso pode ter aí grande impacto sobre o relacionamento. Ei, você, família que está aí em atritos, leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus para a tua família. Amém? Vamos para o versículo de número 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Então, vocês viram aqui, a justiça, ela requer a verdade. Então, este versículo, ele usa aqui uma linguagem para mostrar que sem a verdade, a justiça é ameaçada. Ou seja, o caráter interior, né, ele continua aí sendo fundamental para a justiça social. O nosso interior, a mudança do nosso interior é muito importante. Por isso que é bom aceitar o Senhor Jesus. O Espírito Santo vai te moldando. Você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquela pessoa velha já passou. A pessoa que fofocava, ela não vai fofocar mais. A pessoa que roubava, ela não rouba mais. A que mentia, ela não mente mais. A que era invejosa, não inveja mais. Porque ela sabe que é uma destruição para a sua vida. Então ela vai procurar sempre o melhor, porque ela vai sentindo os efeitos, o quanto que é bom ir para o caminho do bem. Então, o quanto que é bom a gente nascer de novo. Glória a Deus. Mudar os nossos hábitos. Que às vezes não é culpa nossa, mas às vezes a gente vem de uma cultura tão conservadora, mas a partir do momento que tu aceita Cristo, tudo muda na tua vida. Você será uma nova pessoa. Amém? Vamos para o versículo de número 20. Olha só. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então a pergunta é: o que enche seu coração? Então, eu quero dizer que o nosso coração é como uma fonte. Então, tudo que jorra dele indica o que está dentro de nós. Então, não importa o quanto tentamos encobrir, né, os nossos sentimentos, as nossas disposições íntimas, aí
escondendo aí, tá tudo bem. Você demonstrando aí uma boa aparência exterior, mas no fundo, o seu interior não está nada bem. Amém? Então, eu quero dizer, em algum momento, nossas atitudes, gente, vai ser revelada. Isso é natural. Amém? Não adianta esconder. Então, a pergunta é, o que você tem no seu coração? Então, às vezes, gente, debaixo de uma boa aparência que tenta exibir que está tudo bem. Não está tudo bem. Então, que atitude a gente pode cultivar se a gente não está bem? Você acha que vai sair coisa boa dali? Não vai. Então, vamos ser sinceros com Deus a respeito aí das nossas áreas, né? As nossas áreas que são falsas assim, com a gente mesmo. Nós estamos sendo falsos conosco mesmo. Então, a gente não está bem e quer aí manter as aparências. Então vamos pedir a Deus para purificar o nosso coração e fazer com que produza o quê? Produza abundantemente a alegria, a paz, o gozo. Amém? Então, meus amados irmãos, nada melhor do que andar com Deus, ter uma vida constante com Deus. Vamos para o versículo de número 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a palavra o alegra. Então, vamos ver na outra versão. Olha só, a preocupação tira a felicidade, né? É o versículo 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Amém? Então, a preocupação, ela pode ser aí um fardo excessivo, né? Como que Deus vai trabalhar? Então, o carregamento de preocupações durante a vida toda, finalmente, gente, provocará aí o colapso do nosso espírito. Então, no entanto, gente, podemos repartir as nossas cargas de preocupação, fazendo o quê? Confiando em Deus e pedindo a ajuda dele, porque sabemos que ele cuida de nós. Então, fica atento para as maneiras pelas quais você pode encorajar outros quando carregam aí fardos pesados de preocupação. Amém? Então, uma palavra na hora certa é como remover, gente, um fardo de um animal sobrecarregado que está tentando subir uma montanha. Eu quero dizer, você levando a paz, você levando aí, consolando, que é o Espírito Santo que consola. Você está ali, está cheia de Espírito ali, do nosso Consolador, do Espírito Santo, né, para ajudar essa pessoa. Amém? Então, mesmo aquela pessoa justa, aquela pessoa que plantou bem, ela só vai falar coisas boas, que sai coisas boas do coração. Imagina uma pessoa ali preocupada, uma pessoa deprimida, você falar aí coisas boas. Olha o fardo que saiu das costas, né? Igual aqui o exemplo, que uma palavra na hora certa é como remover um fardo de um animal sobrecarregado que está tentando subir uma montanha. Eu gostei dessa passagem. Amém? Então vamos para o versículo de número 28, finalizando. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém, gente? Então a verdade aqui é afirmada, né? E então seguida por outra verdade, né? Que lembra aí o leitor de repetida mensagem do livro, ou seja, vida piedosa, fala aí da ser sábio, que a pessoa ser sábio conduz a vida, né? Enquanto que você
o oposto, enquanto que você faz tudo o contrário aqui, como vocês viram aqui, que nós lemos aqui, eu li, né? A palavra que fala. Então, quando você faz tudo tudo que é oposto, conduz aí à morte. Para você fazer o bem, você não faz. Então, vai te conduzir à morte, né? Tudo que você faz o oposto vai conduzir à morte. Tudo que você faz contra aquilo que era para você fazer, aquele bem que era para fazer, você não faz. Então, enquanto que você vai fazer o bem, vai conduzir aí à morte. Então, neste contexto aqui, refere-se à vida física, mas também aí pode ser aplicada aí, gente, a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, a nossa vida emocional. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso modo de viver aqui na Terra. A vida aqui é passageira. Será que a gente vai ficar sempre no erro? Então, ajoelha aí, fala assim: Senhor, o que eu preciso mudar? Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Para aí você ter um caminho de paz, dentro aí das veredas do Senhor, e Jesus aí vai te ensinando, o Espírito Santo vai nos moldando, porque nós temos livre-arbítrio. Deus nos dá vida ou a morte, Deus nos dá bênção ou maldição, nós que escolhemos. Mas se você escolher a maldição, a gente vai sofrer as consequências. Mas vamos escolher a vida.